Olá, para aqueles que ainda não me conhecem, meu nome é Guilherme, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Chame Magia Oráculos. Comigo está tudo bem, eu espero com vocês também. Para aqueles que estiverem chegando aqui agora de ter afinidade com a energia do canal, eu peço que vocês curtam, comentem, compartilhem com quem achar conveniente, benéfico e válido. Não se esqueçam de dar uma olhada na descrição do vídeo, tem informações importantes lá, bem como meu contato direto com a Rede Vizinha para agendamentos de leituras particulares. Então, além desse trabalho que talvez vocês já conheçam aqui de tiradas coletivas, também faço tiradas particulares na sua energia. Para os interessados, na descrição do vídeo tem contato direto, tem um link para o contato direto. Tem também aqui na descrição, para aqueles que desejam auxiliar o pessoal do Rio Grande do Sul, que perdeu tudo com as chuvas e enchentes, e querem uma maneira direta, justa e que seja segura de doação, na descrição tem o link de um site para que vocês possam o fazer. Ok? Então aqui nós temos a carta 19 do Lenormand, a carta da torre, tá? Trago sempre dois decks simplistas, sendo que esse deck aqui eu trago porque geralmente ele vem com algumas cartas que vêm com duplas possibilidades, você pode substituir ou mantê-las, ambas. Tem essa carta que tem outros elementos que podem vir a ser considerados, e tem também essa carta que é a carta temática do Afrodite Lenormand. A carta da torre, pessoal, começando a falar sobre a questão de temporalidade, tá? Geralmente, se nós estivermos falando de um processo de temporalidade, se alguma situação vai demandar algum tempo para acontecer, ou se alguma duração, se alguma situação já perdura por algum tempo, essa resposta que a carta da torre por si só diria é que isso está demorando algum tempo para acontecer, irá demorar algum tempo para acontecer, ou já acontece há muito tempo. Então, a carta da torre sempre denota longa quantidade de tempo. Eu não gosto de tirar sobre temporalidade, tá? Eu não gosto de fazer visualização sobre temporalidade. Mas, caso vocês queiram visualizar e vocês queiram responder para o consulente se algo vai demorar, e se essa carta pular porventura, vocês podem dizer, tá, para o consulente que a tendência é que isso possa demorar. Desculpa, gente, são as gatinhas aqui se estranhando. Ai, 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 hein? Bonitinhas. Então, continuando, a carta da torre ela pode falar também sobre algo que você pode alcançar, mas que pode haver alguma dificuldade ou pode haver uma demora para esse alcance. Então, se for um negócio que estiver sendo construído, né? Se você estiver no aguardo de uma possibilidade de casamento, se você estiver questionando se uma pessoa vai demorar algum tempo ainda para sedimentar e pular mais um degrau aí em relação ao relacionamento, pode demandar algum tempo. E aí tudo depende da análise que você fizer, porque algumas pessoas analisam a torre como sendo um aspecto e uma possibilidade de analisar também um simbolismo da igreja. Então, pode ser que vocês precisem tirar uma outra carta, porque a carta da torre por si só ela pode simbolizar e representar uma igreja, tá? Aproveitando falando sobre a igreja, que é o local onde as pessoas geralmente fazem suas confissões, a carta da torre fala sobre algo que tem altitude, mas fala também sobre algo que se mantém em segredo. Então, se for uma questão de você confiar em uma pessoa, sim. A torre pode ser isolamento? Pode, mas esse isolamento pode se referir também ao isolamento de ideias, isolamento de segredos, palavras que foram ditas que não sairão dali. Assim como numa igreja, pelo menos deveria ser, né? Pelo que eu saiba. Não tenho muita conexão com a igreja, né? Mas até onde eu tenho conhecimento, de maneira literal, na igreja, né? O que se refere à igreja fica na igreja. Em alguns aspectos até é algo bem negativo, né? Mas enfim, esse segredo acaba se mantendo oculto, acaba sendo muito prejudicial para muitas pessoas. Mas enfim, né? Carta da Torre, como eu já falei para vocês, pode falar sobre isolamento. Essa carta aqui reflete muito o aspecto em relação a altitudes. Então pode ser um contato espiritual, pode ser um auxílio espiritual, uma mensagem espiritual que você pode não conseguir enxergar, ouvir, ou pode ser o oposto. Pode ser uma proteção ou mensagem espiritual chegando para você. Falamos sobre altitudes, como eu já falei, olha como que essa carta da torre, ela impera. Ela é mais alta até do que os mais altos morros, as mais altas montanhas.
pode se referir também, pelo menos para mim, tá, gente? Essa carta falaria sobre um aspecto de conforto. Só que um aspecto negativo poderia falar sobre uma zona de conforto. Sobre o isolamento, por exemplo, existem muitas pessoas, por exemplo, que se isolam e se julgam como sendo pessoas que são altamente evoluídas. Chamam de sábias, né? Pessoas que são até deram um passo na evolução humanitária, por assim dizer. E eu não considero. Porque é muito fácil quando você, né, se isola do mundo e julgar que você já é uma pessoa extremamente curada, já é uma pessoa paciente. Não é no isolamento que você se torna paciente. É vivendo em comunidade que você sabe se você realmente é uma pessoa paciente ou não. É fácil a paciência quando você está em isolamento. Então a carta da torre também poderia falar sobre paciência, né, pessoal? Porque assim como tem a condição que eu falei para vocês sobre algo que é construído, eu acredito que foi nesse vídeo que eu falei, agora não me recordo se foi no exemplo que eu usei do outro para poder exemplificar. Mas se eu não tiver falado ainda, é porque eu gravei esse vídeo agora, tá? Anterior a isso. Então eu não sei se eu falei. Se eu repetir, peço que me desculpem. Mas tem a ver com a condição de também construção que pode vir a demorar. Olhem quanto tempo que essa... Não só pela questão do detalhamento, pela altitude também. Quanto tempo que essa torre levou para ser construída. Então, se nós falarmos sobre a questão de um negócio, né? Pede paciência, porque uma torre não é construída em um dia. Então pode ser que você vai ter grandes alcances, mas você vai ter que ter a necessidade de paciência, viver o processo da construção e não prestar atenção apenas no alcance. O alcance dependerá da paciência que você terá para construir essas bases, para construir, né, tijolinho por tijolinho, porque senão você pode pôr tudo a perder. Então essa carta fala sobre a perda da paciência pode ser sua maior inimiga. Um processo bem sedimentado, ele leva algum tempo. Em alguns aspectos, tá, gente? Eu não analiso condição, tá? Emocional, psicológica, mas pode haver um isolamento psicológico. Podemos falar até sobre um processo de depressão. Por conta da condição do isolamento. Olha como que é tudo fechado. Geralmente a carta da torre do baralho cigano, ela sempre vem por si só, não tem nenhuma pessoa em volta. Não tem alguém, não tem pessoas conversando. Geralmente, se vocês prestarem atenção, ela sempre dá uma condição de ela solitária ali. Mesmo aqui, nesse paraíso, pelo menos o que eu considero como sendo paraíso, há um isolamento. O isolamento também pode se referir a problemáticas psicológicas, pode falar sobre questões de ansiedade, mas principalmente eu vejo como uma condição de possibilidade de pensamentos depressivos. Não estou falando sobre síndromes, pessoal. Não estou aqui dando diagnóstico, você está em depressão. Não. Você está tendo pensamentos depressivos. Concepções que te levam ao isolamento. Agora, questões de diagnóstico é com a medicina tradicional, tá? Eu não me aventuro, pelo menos, a dar nenhum tipo de aspecto, confirmação ou laudo. Eu acredito que vocês também não o deveriam, né? Essa carta aqui, ela fala muito, lembra muito condição de templo, né? Templo e tempo também. Por algum motivo essa carta aqui me lembrou um relógio. Não é um relógio, mas me lembrou à primeira vista. E muitas vezes aquilo que vem na sua cabeça de imediato é a mensagem. Então pode falar sobre a questão de tempo. Clarificando, né? Aliás, sedimentando e confirmando tudo aquilo que eu passei para vocês anteriormente. Aquela condição de espera, de tempo, para que as coisas possam se sedimentar. Podemos falar também sobre uma autoridade religiosa, tá? Mas pelo menos na minha análise, são poucas as circunstâncias que nós falamos sobre a autoridade. Nós falamos geralmente sobre locais, tá? E também sobre situações emocionais, perspectivas. Ou situações que podem vir a demorar, como já apresentei anteriormente. Eu acredito que eu já falei também sobre encontros às escuras e às escondidas, né, pessoal? A torre, para mim, uma vez ela já representou inclusive um motel. Uma consulente, eu vou contar brevemente, né? Eu já contei anteriormente, para quem não viu, eu vou contar, tá? Essa carta representou para mim, como outras cartas, um motel.
Eu vi, no momento que eu estava tirando para consulente, o letreiro escrito motel, piscando. E aí o questionamento da consulente é se o marido estava lhe sendo infiel. O que aconteceu é que a consulente ela também tirava cartas. Isso já tinha saído nas cartas para ela, mas ela não tinha uma resolução favorável porque ela estava emocionalmente envolvida. Então ela decidiu tirar comigo. Ela tinha meios também de acesso para poder fazer o rastreamento. Não me perguntem como, ao marido, até porque isso é uma condição pessoal dela. Por mais que eu não venha aqui apresentar, não é válido passar todos os detalhes, né? Vai que alguém aqui está assistindo e conhece. E não é da minha índole expor ninguém. Mas basicamente ela descobriu e confirmou que realmente o esposo estava, né? Até porque ele começou a adular, dar presentes, né? Mandou a localização do local que era próximo, mas não exatamente no local onde ele estava anteriormente. Então é óbvio, né? Que ela poderia julgar que ele não estava no local. Mas ela conseguiu visualizar o histórico de alguma forma e conseguiu identificar que realmente, depois ela me trouxe o feedback, ele realmente estava com essa moça, com uma terceira pessoa, né? Então essa carta ela pode falar sobre algo que acontece longe das vistas da sociedade comum. Como eu já falei, ela pode representar a igreja, como ela pode representar também algo que acontece longe das vistas comuns, ela pode representar uma traição, algo que se mantém em segredo. Aqui, vamos supor que o questionamento é: devo, né, abrir essa relação para que as pessoas tenham conhecimento? É seguro que as pessoas conheçam que eu estou vivendo uma relação? Uma pergunta, tá, gente? Que me surgiu de maneira aleatória aqui. Vocês vão se acostumar comigo. Tudo surge de uma maneira aleatória, repentina e intuitiva. Eu vejo aqui que não seria favorável. Isso deve se manter sob circunstâncias ocultas. Aqui, a carta do jardim ela pode remeter a uma condição até de inveja. A carta do jardim fala sobre encontros favoráveis, sobre negócios que se fecham, sim. Mas quando a gente fecha com a carta da torre, eu vejo que é algo que precisa de isolamento. É algo que precisa se manter em oculto. A exposição pode trazer energias negativas. Aquilo que se refere ao que as pessoas visualizam pode trazer, sim, negatividade, ataques. Então deve se manter em oculto. Aqui, se você perceber, tem duas pessoas que provavelmente irão se encontrar. A carta do jardim também fala sobre encontros, tá, pessoal? Na próxima visualização que vocês vão ter aqui no canal, na próximo deck que eu vou falar, na próxima lâmina que será essa aqui, eu vou passar para vocês isso. Eu vejo que os encontros, né, os processos precisam se manter em isolamento. Só entre vocês, entre quatro paredes, que aqui se refere a entre quatro paredes, por assim dizer, energeticamente falando. Ninguém deve ter acesso à energia daquilo que está acontecendo. Então não é favorável para que vocês mantenham, né, essa relação aí exposta. Se fosse o oposto, aí eu diria que sim. A relação ela já está segura. Ela já tem base suficiente para que vocês possam vir a expor. Ela está numa altitude tão elevada em termos energéticos, né? A emoção está tão bem sedimentada, está tão inquebrável esse laço, está tão inalcançável. A carta da torre também pode falar sobre algo que pode ser inalcançável, que tanto faz vocês exporem ou não. Talvez você sirva até de inspiração para outros casais. Então já tem uma segurança. Mas aqui nesse aspecto eu veria que não. Tá? Não necessariamente, mas na minha linha de visão, a última carta sempre dá o veredito final. Não necessariamente, tá? Mas em muitas possibilidades. Para quem me conhece, para quem já tirou comigo, sabe que eu não tenho uma linha exata de análise. Por exemplo, vamos supor que nós tivéssemos 5 cartas aqui. Algumas vezes eu leio de uma maneira linear. Algumas vezes eu tiro a mensagem central do meio como sendo a predominante, depois vou fazer a análise dessas duas cartas da ponta e depois vou fazer a análise dessas duas cartas que estão aqui circundando a carta central. Algumas vezes vai ser o oposto, eu vou começar por essas duas cartas.
Eu já fiz tiragem que eu comecei a ler de trás para frente. É de acordo com conforme eu sinto. A minha tiragem não tem uma determinação, uma técnica, um método pré-programado, gente. A não ser que eu assim o determine. Mas a princípio não é assim, não é dessa forma, tá? Bom, gente, eu acredito que eu já devo ter falado, tá? Sobre tudo que eu poderia mencionar aqui. Obviamente, né? Já falei anteriormente, pode haver uma intervenção espiritual, uma mensagem espiritual. A necessidade de busca, né? De um alcance espiritual, do alcance a algo mais elevado, de se acreditar em algo maior do que você, por assim dizer. Mas de maneira geral, eu acho que eu já consegui resumir aqui, não tudo óbvio, né? Porque a cartomancia ela é muito ampla e vasta para nós nos atrevermos a colocá-la em um vídeo. Eu acredito que até numa centena de vídeos, uma série de vídeos, nós não conseguimos totalizar aí e colocar na íntegra tudo aquilo que se refere a uma lâmina sequer. Imagina em relação a um deck completo. Mas acredito que eu tenha feito diferença. Se você, né, ficou satisfeito ou tiver algo a acrescentar, você que já conhece a cartomancia há algum tempo e eu não considerei alguma mensagem, alguma ideia aqui referente à carta da torre, deixe nos comentários. Para quem tiver alguma sugestão, um elogio, para quem tiver qualquer coisa a declarar, né, que seja, é claro, né, pessoal, produtivo, benéfico, que seja para construção. Deixa aqui nos comentários, ok? Então, beijão. Até o próximo encontro. Espero ter ajudado. Valeu, fui.